partes. Contextualizando, o que aconteceu na sexta-feira? A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Especificamente, o pai do Mauro Cid, que também chama Mauro Cid, né? O Mauro César Lourena Cid, o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, ali o braço direito do Bolsonaro, e também o advogado, já foi advogado, enfim, uma pessoa também muito próxima ali, até a nível pessoal do Bolsonaro, o Frederic Wassef. Eles estavam sendo investigados, então, com mandados de busca e apreensão, por conta do desvio de joias e outros bens que o Bolsonaro, na condição de presidente, recebeu de presente em visitas a outros países, principalmente na Arábia Saudita, né? E aí, posteriormente, vendia esses itens esses que não eram do Bolsonaro, né? Ele, na condição de presidente, recebendo esses presentes, quem está recebendo esses presentes é o Brasil. Então isso teria que ficar de posse do governo brasileiro, do governo federal, e não do presidente, né? Muito menos sendo vendido pelo ex-presidente ou por aliados dele. E aí as investigações foram avançando, né? As informações sobre essas investigações foram também sendo divulgadas. Eu vou colocar na tela já para vocês um tweet, talvez da principal notícia desses últimos 3 dias aí no que diz respeito a associar o ex-presidente Jair Bolsonaro a esse possível crime, provável crime. Alexandre de Moraes: Bolsonaro usou o governo para vender joias e receberem dinheiro. E aí tem algumas informações dessa apuração, que ela é da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, mas ela também é confirmada por outros veículos. Apurações podem resultar na acusação de Bolsonaro como líder de uma organização criminosa no caso de desvio de bens públicos, as joias e similares aí, para enriquecimento pessoal. Então, as investigações vão apontando para o Bolsonaro como esse possível líder do esquema. O que, vamos falar a verdade aqui, ainda que esteja tudo sob investigação, não é de todo estranho, né? Ele que recebia os presentes, os aliados dele que estavam sendo envolvidos ali na compra e venda dos itens. E aí é nesse sentido que a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do agora ex-presidente. A decisão de acatar essa quebra dos sigilos cabe agora ao Alexandre de Moraes, ministro do STF. E aí são 2 pontos específicos investigados pela Polícia Federal, pelo menos dos pontos que já vazaram, que já se tornaram públicos aí em reportagens, que tornam o Bolsonaro suspeito. O primeiro é o uso da aeronave da Força Aérea Brasileira para levar as joias, os presentes que ele recebeu, para os Estados Unidos, onde foram vendidos. O segundo ponto, que também torna o Bolsonaro suspeito nesse BO todo, mensagens, e aí mensagens já apuradas ali pela Polícia Federal, indicando o retorno do dinheiro oriundo das vendas das joias para o próprio Bolsonaro, em espécie esse dinheiro. Então, quando a investigação da Polícia Federal aponta para esses lados, o Bolsonaro vai virando um personagem suspeito na história, não à toa esse pedido de quebra de sigilo por parte da Polícia Federal. Um outro tópico que também repercutiu nos últimos dias em relação a essa notícia é o envolvimento do FBI, a polícia nos Estados Unidos, né, a principal polícia ali dos Estados Unidos. Vocês estão vendo a matéria da CNN que eu coloquei na tela para vocês? PF compartilha com a FBI investigação sobre joias presenteadas a Bolsonaro. Segundo fontes da corporação, a ideia é que, da corporação, no caso a Polícia Federal, a ideia é que o FBI possa ajudar na apuração, identificando pessoas que foram acionadas pelo entorno do Bolsonaro e eventual movimentação de valores em solo americano. Então até o FBI está envolvido nessa treta, para vocês terem noção aí do tamanho. Eu lembro que na sexta-feira, ainda no começo da divulgação de informações, a gente já tinha uma dimensão de que os valores envolvidos aí na venda desses itens ultrapassavam a casa do R$1 milhão. E aí vamos ver para onde foi esse dinheiro. Essas primeiras apurações da Polícia Federal apontam que, em espécie, parte desse dinheiro voltou aí, caiu, na verdade, no bolso do Bolsonaro. Vamos ver aí se isso se confirma nas investigações, né? Salvo engano, essa matéria da CNN, mesmo que está na tela, inclusive, ela aponta que fontes ouvidas ali pela Polícia Federal dão conta de muitas provas já sendo levantadas que atestam o envolvimento do Bolsonaro, e aí, diante disso, eles não têm nem pressa, eles, a Polícia Federal, os investigadores, de chegar logo no Bolsonaro, de ouvir logo o Bolsonaro, porque, ao que tudo indica, são várias provas que incriminam. Então, a gente deve ter um desenrolar dessa história aí, um desenrolar pesado nos próximos dias, certo? E uma última notícia ainda, também na esteira desse caso do desvio de joias,
matéria do portal UOL, mas que também está, na verdade é a matéria da Folha, né, divulgada pelo UOL, mas que também está em outros portais já, no que diz respeito a uma apuração de Brasília ali, do mundo político. O caso das joias gera pressão no Congresso contra Bolsonaro e apoiadores silenciam. Então aqueles apoiadores do Bolsonaro, aquela turma que no Congresso, em Brasília, os parlamentares, pessoas influentes, assessores e tal, aquelas pessoas que geralmente saem em defesa do Bolsonaro, mesmo em casos para lá de estranhos e suspeitos aí envolvendo o ex-presidente e muitas das vezes colocando na conta de questões ideológicas, tipo, não, mas aí o Bolsonaro acredita nisso, não sei o que e tal, meio que para defender ele. Nesse caso, como foge de uma questão ideológica, os apoiadores do Bolsonaro estão meio sem saber como defender o Bolsonaro nessa. Então, há um silêncio, de forma geral, entre aqueles que geralmente saem em defesa do Bolsonaro quando surge alguma polêmica. Por outro lado, quem é contra o Bolsonaro, e aí especificamente a base governista hoje, aquelas pessoas que são declaradas apoiadoras ali do Lula, do PT e tudo mais, a ala mais de esquerda, se assim a gente pode dizer, de Brasília, já está usando esse tema do desvio de joias para ir para cima ali do Bolsonaro. Deputados da base do governo, essa é a matéria da Folha de São Paulo, acionaram a Polícia Federal e o STF pedindo apreensão de passaporte do Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro, sua esposa, numa tentativa de não permitir que eles saiam do Brasil, agora que aparentemente investigações mais pesadas ali vão começar para cima deles, e vão tentar quebrar sigilos telefônico, telemático, além do bancário e fiscal, que também já foi pedido pela Polícia Federal, isso na CPMI do 8 de janeiro. Então, os deputados governistas devem usar a CPMI do 8 de janeiro aí para também ir para cima do Bolsonaro nesse caso de desvio de joias, conforme as informações forem se tornando cada vez mais públicas aí do caso.